O milionário esperava desculpas, mas uma menina surge à porta, magrinha e humilde, pedindo chance para salvar a mãe doente. Com mãos trêmulas, ela prepara o prato da vida dele. E o coração frio sente algo que não sentia há anos. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O dia amanhecia em São Paulo, enquanto Ricardo Mendonça ajustava sua gravata italiana diante do espelho. Aos 52 anos, era um homem de presença marcante. Cabelos grisalhos meticulosamente aparados, olhar penetrante e uma postura que não permitia deslizes. O apartamento de cobertura no Itaim Bibi, decorado em tons de cinza e preto, refletia perfeitamente sua personalidade, impecável, frio, calculista. Não havia fotos de família, lembranças ou qualquer indício de que ali habitava um ser humano além dos ternos alinhados e da adega climatizada. Ricardo consultou o Rolex, presente que dera a si mesmo ao assumir a presidência do Grupo Horizonte. Eram 6:30 da manhã, horário em que invariavelmente saía para o trabalho. A pontualidade era apenas uma das inúmeras regras inegociáveis que compunham sua existência milimetricamente planejada. No elevador, enquanto descia os 20 andares até a garagem, percorria mentalmente a agenda do dia. 2 reuniões com acionistas, a revisão de contratos da nova filial em Recife e a demissão daquela cozinheira que ousara faltar por 2 dias consecutivos. Como se chamava mesmo? Dona Zélia? Célia? Não importava. Regras eram regras, e quem não as cumprisse estava fora. O Mercedes preto deslizou pelas ruas de São Paulo, enquanto ele ouvia as notícias econômicas. O céu acinzentado combinava com seu humor habitual, nem bom nem ruim, apenas prático. Enquanto outros empresários se gabavam de construir impérios movidos por paixão, Ricardo se orgulhava de ter erguido o seu, com base na mais pura racionalidade. Emoção era um luxo que ele não se permitia. Um luxo perigoso. Chegou ao imponente edifício que abrigava a sede do Grupo Horizonte exatamente às 7 horas. O segurança o cumprimentou com um bom dia, Dr. Ricardo, recebendo apenas um aceno de cabeça como resposta. Já no elevador executivo, sua secretária, Sandra, o aguardava com a agenda atualizada e uma xícara de café preto, sem açúcar. Bom dia, Dr. Ricardo. Confirmei todos os seus compromissos. Os relatórios da filial de Recife estão sobre sua mesa e o departamento pessoal já preparou a documentação para a demissão da dona Cida, a cozinheira. Ah, Cida. Era esse o nome. Qual foi a desculpa dela para faltar? Perguntou secamente, enquanto caminhavam pelo corredor espelhado que levava à sua sala. Não sabemos ao certo, senhor. Ela não atendeu às nossas ligações. Apenas mandou uma mensagem dizendo que estava doente e sem condições de vir. Ricardo deu um sorriso sarcástico. Doente, claro. Como se isso fosse problema da empresa. Vamos encerrar isso hoje mesmo. Chame o pessoal do RH às 10 horas. Sandra apenas assentiu, acostumada com o temperamento do chefe. Em 15 anos como sua secretária, jamais o vira demonstrar compaixão por um funcionário em dificuldades. Para Ricardo Mendonça, pessoas eram engrenagens facilmente substituíveis na máquina corporativa que comandava. A manhã transcorreu como planejado. Ricardo conduziu as reuniões com a precisão de um cirurgião, cortando custos desnecessários e estabelecendo metas ainda mais ambiciosas para o próximo trimestre. Os acionistas saíram satisfeitos, não por simpatizarem com ele, mas por respeitarem sua capacidade de multiplicar lucros. Era para isso que servia, afinal. Às 10 horas, conforme programado, Sandra entrou na sala acompanhada por Márcio, do Departamento de Recursos Humanos, trazendo a papelada da demissão. Dr. Ricardo, temos um imprevisto, disse Sandra, nitidamente desconfortável. Ele ergueu os olhos dos relatórios que analisava, visivelmente irritado com a interrupção. Que tipo de imprevisto? A dona Cida não veio para a reunião de demissão, mas... Mas? A filha dela está lá fora, uma menina de uns 9, 10 anos.
Diz que veio trabalhar no lugar da mãe hoje. Ricardo deixou escapar uma risada curta e seca. Isso é algum tipo de piada? Não, senhor, Márcio interveio. A menina está lá embaixo, na recepção. Trouxe uma sacola com mantimentos e insiste em subir para a cozinha. Diz que a mãe está muito doente e não pode perder o emprego. Isso é absurdo. Uma criança cozinhando em uma empresa deste porte? Mandem-na embora imediatamente e providenciem a demissão por justa causa da mãe. Isso é completamente antiético. Sandra e Márcio trocaram olhares constrangidos. Nenhum dos dois tinha coragem de desafiar Ricardo, mas também não se sentiam à vontade para expulsar uma criança que claramente estava desesperada. O senhor não quer ver a menina antes? Arriscou Sandra. Ela parece muito determinada. Disse que a mãe está com febre alta há 2 dias e não consegue levantar da cama. É por isso que faltou. E desde quando isso é problema meu? Há hospitais públicos para isso. Empresa é empresa. Se começarmos a fazer recessões por motivos pessoais, onde vamos parar? Sandra baixou o olhar, mas ainda tentou uma última vez. Ela se chama Júlia. É uma menina muito educada. Disse que sabe cozinhar porque ajuda a mãe desde pequena. Algo no nome fez Ricardo hesitar por um segundo. Júlia. Não conhecia nenhuma Júlia, mas o nome provocou nele uma espécie de eco distante, como se pertencesse a um sonho esquecido. Balançou a cabeça, afastando aquele sentimento incômodo. Está bem. Tragam essa menina até aqui. Vou explicar pessoalmente por que não podemos permitir esse tipo de situação. Minutos depois, a porta se abriu e Sandra entrou acompanhada de uma criança magra, de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo simples. Vestia uma camiseta amarela desbotada, calça jeans e tênis surrados. Carregava uma sacola de supermercado que parecia pesada demais para seus braços finos. Doutor Ricardo, esta é a Júlia, anunciou Sandra com gentileza. A menina deu 2 passos à frente, encaraído diretamente nos olhos. Ricardo notou que, apesar do evidente nervosismo, ela mantinha o queixo erguido e o olhar firme. Bom dia, senhor, disse ela com uma voz pequena, mas decidida. Eu vim trabalhar no lugar da minha mãe hoje. Ela está com muita febre e não consegue levantar. Mas eu sei cozinhar, ela me ensinou. Por favor, não mande ela embora. A gente precisa muito desse emprego. Ricardo sentiu algo estranho acontecer dentro de si. A maneira como aquela criança o encarava, sem submissão, mas também sem desafio, apenas com uma determinação nascida da necessidade, o desarmou momentaneamente. Lembrou-se de sua própria infância, de quando ainda não era o poderoso Ricardo Mendonça, mas apenas Ricardo, um menino que, não iria por esse caminho. Afastou as memórias e retomou o controle. Olha, Júlia, eu compreendo sua preocupação, mas uma empresa não é lugar para crianças. Você deveria estar na escola agora, não é mesmo? Hoje é sábado, senhor. Ela respondeu com simplicidade. Ricardo piscou, confuso. Estava tão imerso em sua rotina de trabalho que perdera a noção dos dias da semana. De fato, era sábado, dia em que a empresa funcionava apenas parcialmente, com equipe reduzida, e ele vinha mais por hábito do que por necessidade real. Mesmo assim, continuou ele, recuperando-se rapidamente, não podemos permitir que uma criança trabalhe aqui. Há leis contra isso. Júlia mordeu o lábio inferior, claramente buscando argumentos. Não é trabalho de verdade. Senhor, é só por hoje. Minha mãe só precisa de um dia para se recuperar. Amanhã ela vai estar bem, e eu não vou cobrar nada, juro. Seus olhos escuros suplicavam, mas havia neles uma dignidade que comoveria qualquer um. Qualquer um, exceto Ricardo Mendonça. Ou pelo menos era o que ele pensava. Onde está seu pai? Perguntou Ricardo, tentando encontrar uma solução mais razoável. O rosto da menina se fechou por um instante. Ele foi embora quando eu era bebê. Somos só eu e a minha mãe. Ricardo suspirou. Estava prestes a encerrar aquela conversa absurda quando seu olhar caiu sobre a sacola que a menina carregava. De dentro, sobressaíam uma cebola, alguns tomates, um maço de ervas que pareciam ser manjericão e tomilho e um pacote de macarrão. — O que você pretende cozinhar? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta.
O rosto de Júlia se iluminou com a chance de convencê-lo. Macarrão ao molho de tomate com almôndegas. É a especialidade da minha mãe e ela me ensinou direitinho. Todo mundo aqui gosta quando ela faz. O senhor já provou? Ricardo não respondia. Estava paralisado por uma memória súbita. Uma cozinha pequena e quente, o cheiro de tomates frescos e manjericão, uma mulher cantarolando enquanto mexia o molho vermelho borbulhante. Uma sensação de segurança e pertencimento que há muito havia esquecido. Doutor Ricardo? A voz de Sandra o trouxe de volta. O senhor está bem? Ele piscou várias vezes, como se acordasse de um transe. Sim, estou pensando. Olhou novamente para a menina, que aguardava ansiosa, ainda agarrada à sua sacola de ingredientes, por alguma razão que não conseguia explicar. E Ricardo Mendonça sempre exigia explicações lógicas para tudo. Sentiu-se incapaz de mandar aquela criança embora. Você já cozinhou sozinha antes? Perguntou, mantendo o tom sério. Sim, senhor. Quando minha mãe faz hora extra ou quando ela está muito cansada. Sei cozinhar macarrão, arroz, feijão, bife, até bolo eu já fiz sozinha. O orgulho na voz da menina era evidente. Ricardo olhou para Sandra e Márcio, ambos claramente surpresos com o rumo daquela conversa. Sandra, leve a menina até a cozinha e fique com ela. Veja se ela realmente sabe o que está fazendo. Márcio, suspenda temporariamente o processo de demissão da... Como é mesmo o nome completo da mãe dela? Aparecida dos Santos, senhor, respondeu Márcio ainda atônito. Isso, suspenda o processo até segunda ordem. Júlia abriu um sorriso tão radiante que por um instante iluminou aquela sala normalmente austera. Obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender. Vou fazer o melhor macarrão que o senhor já comeu na vida. Enquanto Sandra conduzia a menina para fora, Ricardo se perguntava o que diabos acabara de acontecer. Pela primeira vez em décadas, havia tomado uma decisão puramente emocional. E o mais estranho, não se sentia arrependido. Voltou aos seus relatórios tentando recuperar a concentração, mas sua mente insistia em voltar àquela menina determinada e sua sacola de mantimentos. Por volta do meio-dia, Sandra retornou à sua sala. Dr. Ricardo, o almoço está sendo servido. A Júlia, bem, ela realmente sabe cozinhar. Os funcionários que já experimentaram estão impressionados. Ricardo acenou com a cabeça, fingindo desinteresse. Certo, pode trazer meu almoço aqui, como de costume. Na verdade, senhor, a Júlia pediu especialmente que o senhor fosse até o refeitório. Ela disse que quer ver sua reação ao provar a comida. Em qualquer outro dia, Ricardo teria recusado imediatamente. Nunca almoçava no refeitório com os demais funcionários, mas hoje algo estava diferente. Algo dentro dele, uma curiosidade adormecida, talvez, o impelia a aceitar aquele convite improvável. Está bem, vou descer. Quando Ricardo entrou no refeitório, percebeu imediatamente a mudança na atmosfera. Os funcionários presentes, cerca de 30 por ser sábado, conversavam animadamente, num clima muito diferente da tensão habitual. Vários olharam surpresos ao vê-lo entrar, alguns até engasgando com a comida. O presidente do Grupo Horizonte raramente pisava naquele espaço. Júlia estava atrás do balcão de serviço, ao lado de uma funcionária da cozinha que a ajudava a servir os pratos. Usava um avental grande demais para seu tamanho, provavelmente emprestado, que dava a ela uma aparência ainda mais frágil. Mas o sorriso em seu rosto era forte e confiante. Ao ver Ricardo, seus olhos brilharam. O senhor veio mesmo. Vem provar. Fiz especialmente pensando no senhor. Desconcertado com aquela recepção calorosa, Ricardo se aproximou do balcão. A funcionária da cozinha lhe estendeu um prato, onde o macarrão fumegante repousava coberto por um molho vermelho vibrante, salpicado de ervas frescas. O aroma que emanava era intenso e acolhedor. Espero que o senhor goste, disse Júlia, ansiosa. Usei a receita especial da minha mãe. Ricardo pegou o prato e se dirigiu a uma mesa vazia no canto, consciente dos olhares curiosos que o seguiam. A primeira garfada foi um gesto mecânico, apenas para satisfazer a expectativa daquela criança e encerrar logo aquela situação incomum. Mas então, o sabor invadiu sua boca
e o mundo ao redor pareceu desaparecer. O molho tinha a acidez perfeita dos tomates, equilibrada pela doçura das cebolas caramelizadas. As almôndegas eram macias e temperadas com uma combinação de ervas que parecia familiar demais. Uma onda de memórias o atingiu como um soco no estômago. Estava novamente em uma cozinha pequena e humilde, tinha talvez 8 anos, observava fascinado enquanto uma mulher de rosto gentil lhe ensinava a importância de deixar o molho apurar lentamente. A comida precisa de tempo e carinho, Ricardo. Igual gente, não tem atalho para as coisas que realmente importam na vida. Quem era aquela mulher? Por que essa memória parecia tão viva agora, depois de tantos anos enterrada nas profundezas de sua consciência? Está gostando, senhor? A voz de Júlia o trouxe de volta ao presente. Ela havia se aproximado sorrateiramente e agora o observava com expectativa, as mãos unidas em frente ao corpo em um gesto nervoso. Ricardo percebeu que havia congelado com o garfo a meio caminho da boca. Engoliu a comida e, para sua surpresa, sentiu um nó na garganta. "Estás muito bom", disse com uma voz que não parecia sua. O sorriso de Júlia se alargou ainda mais, iluminando seu rosto infantil. "Que bom! Minha mãe vai ficar feliz em saber. Ela sempre diz que a comida dela é um abraço no estômago das pessoas. Um abraço no estômago." A frase desencadeou outra onda de lembranças. A mesma voz gentil dizendo: "Coma mais um pouco, Ricardo. Você precisa ficar forte. A comida da tia Cida é um abraço no estômago." Tia Cida. Aparecida. Cida. Seria possível? Depois de tantos anos, Ricardo encarou a menina com novos olhos, procurando nela traços da mulher que povoava suas memórias recém-despertadas. Sua mãe, ela sempre trabalhou como cozinheira? Sim, senhor, desde que eu me lembro. Ela diz que aprendeu com a avó dela, que era a melhor cozinheira de Minas Gerais. Antes de trabalhar aqui, ela cozinhava em um restaurante pequeno no centro e, antes disso, em casas de família. Ricardo pousou o garfo lentamente. Você sabe se ela já cuidou de uma criança? Um menino? Há muitos anos atrás? Júlia inclinou a cabeça, intrigada com a pergunta. Acho que sim. Ela conta histórias de um menino que ela cuidou quando era mais jovem. Disse que ele perdeu a mãe muito cedo e ela ajudou a criar por um tempo. O coração de Ricardo acelerou. Como ela chama esse menino nas histórias? Ricardo, igual ao senhor. Júlia riu da coincidência, sem perceber o impacto daquela revelação. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Era possível? A cozinheira que ele estava prestes a demitir friamente era a mesma pessoa que o acolhera no período mais vulnerável de sua vida, após a morte prematura de sua mãe. A mulher que o alimentara, cuidara dele, lhe ensinara a importância do afeto nos pequenos gestos diários. Enquanto Júlia voltava animadamente para o balcão para servir mais funcionários, Ricardo permaneceu imóvel, perdido em um turbilhão de lembranças há muito reprimidas. Como não a reconhecera? Claro, haviam-se passado mais de 40 anos. Ele era apenas uma criança quando moraram sob o mesmo teto. Depois, seu pai o levara embora, afastando-o de tudo que pudesse lembrá-lo da esposa falecida, incluindo a bondosa empregada que assumira temporariamente o papel maternal. Ao longo dos anos, Ricardo havia se transformado em uma versão mais dura e fria de seu próprio pai, enterrando qualquer traço de vulnerabilidade, qualquer memória de afeto. Construíra um império baseado na eficiência implacável e na ausência de emoções. Até que uma menina de olhar determinado e uma panela de macarrão ao molho de tomate começaram a rachar a fortaleza que erguera ao redor de seu coração. Enquanto observava Júlia servindo alegremente os funcionários, que a tratavam com sorrisos genuínos e elogios sinceros, Ricardo sentiu algo inusitado brotar em seu peito. Gratidão, remorso e uma vontade súbita de fazer algo que não fazia parte de seu vocabulário empresarial. Reparar um erro antes mesmo de cometê-lo. Levantou-se, decidido. Precisava saber mais. Precisava ver Cida pessoalmente, confirmar suas suspeitas, entender como o destino os havia reconectado de maneira tão improvável. E talvez
Pela primeira vez em décadas, precisava agradecer. Júlia, chamou, aproximando-se do balcão onde ela trabalhava. Quando terminarmos aqui, eu gostaria de visitar sua mãe, ver como ela está. Você poderia me dar o endereço de vocês? O rosto da menina se iluminou com esperança. Verdade? O senhor vai visitar minha mãe? Então quer dizer que ela não vai ser demitida? Ricardo sentiu o peso de suas decisões anteriores, a frieza com que havia considerado o destino daquela família. Não se preocupe com isso agora. Só quero ver como ela está. Enquanto a menina anotava animadamente o endereço em um guardanapo, Ricardo sentia que algo fundamental estava mudando dentro dele. Como se um pedaço de gelo começasse a derreter após um inverno longo demais. Não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas pela primeira vez em muitos anos estava disposto a seguir o caminho sem um plano meticulosamente calculado. O cheiro daquele molho de tomate o havia levado de volta num tempo em que ainda sabia o que era ser cuidado, em que ainda permitia que a vida o surpreendesse. E agora, uma menina de 9 anos com uma determinação maior que seu tamanho lhe mostrava que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para recomeçar. Ricardo permaneceu no refeitório até que o último funcionário terminasse de almoçar. Observava, com uma curiosidade que não reconhecia em si mesmo, como Júlia interagia naturalmente com todos. A menina tinha um jeito especial, uma gentileza sem submissão, uma alegria que não pedia licença para existir, mesmo em meio às dificuldades que certamente enfrentava. Ela recolhia os pratos vazios com a mesma dedicação com que servira cada porção, agradecendo os elogios com um sorriso tímido que iluminava seus olhos escuros. Quando finalmente terminaram, já passava das 2 da tarde. A funcionária da cozinha ajudou Júlia a limpar tudo e, ao final, abraçou a menina como se fossem velhas amigas. Você cozinha melhor que muita gente grande, sabia? Disse a mulher, afagando os cabelos cacheados da criança. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Júlia sorriu, mas Ricardo notou um véu de preocupação cruzar seu rosto. Será que ela já está melhor? Saí bem cedinho. Ela ainda estava dormindo com muita febre. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma sensação desconfortável para alguém que passara décadas ignorando qualquer sentimento que não fosse ambição ou pragmatismo. Pigarreou, tentando recuperar um pouco de sua postura habitual, e aproximou-se das duas. Júlia, se você quiser, posso te levar até sua casa agora. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa. O senhor mesmo? No seu carro? Sim, respondeu simplesmente, estranhando sua própria oferta. Ricardo Mendonça, o homem que não abria exceções, que mantinha todos a uma distância segura, estava oferecendo carona a uma criança que conhecera há poucas horas. Uau! Posso mesmo andar no seu carro? Ele é chique, né? Minha mãe sempre conta que te vê chegando nele todas as manhãs. Enquanto caminhavam até o estacionamento, Ricardo se perguntava se Cida o reconhecera. Se durante todos esses anos, enquanto preparava refeições no mesmo prédio onde ele comandava seu império, ela soubera quem ele era. O menino que um dia a acolhera, agora transformado em um executivo implacável. Júlia falava sem parar durante todo o trajeto, apontando para lugares conhecidos, contando pequenas histórias de seu cotidiano com a mãe. Ricardo respondia com monossílabos, ainda processando a avalanche de memórias que o nome Tia Cida desencadeara. A alguns quarteirões do centro financeiro, entraram em um bairro de classe média baixa. Apartamentos simples em prédios sem elevador, pequenas lojas de bairro, crianças brincando nas calçadas estreitas. É ali, senhor, aquele prédio amarelo, apontou Júlia. Ricardo estacionou o Mercedes preto na rua, causando olhares curiosos dos vizinhos. Um carro como aquele raramente aparecia naquelas redondezas. Júlia saltou animada assim que ele desligou o motor e correu para abrir o portão do pequeno prédio de 4 andares. A gente mora no 3º andar. Não tem elevador, temos que subir pela escada. Espero que o senhor não se importe. Ricardo assentiu, seguindo-a. Enquanto subiam, os lances de escada, com seus degraus gastos e corrimões descascados,
Percebeu como aquele ambiente era diferente do mundo asséptico e luxuoso em que vivia. Ali, havia cheiros de comida caseira vindo de vários apartamentos, conversas audíveis através de portas mal vedadas, plantas em vasos improvisados nas entradas, pequenos sinais de vida real acontecendo sem artifícios. No terceiro andar, Júlia parou diante de uma porta com o número 32 pintado à mão. Tirou uma chave presa a um cordão escondido sob a camiseta e abriu chamando animadamente. "Mãe, cheguei! E trouxe uma visita." O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Uma sala conjugada com a cozinha, 2 quartos que se viam através de portas entreabertas, paredes com pintura simples, mas limpa. Havia plantas nos cantos, almofadas coloridas no sofá gasto, fotos de Júlia em diferentes idades, em porta-retratos modestos. Era um lar construído com poucos recursos, mas muito cuidado. "Júlia, que bom que voltou, filha." Estava preocupada. A voz fraca veio do quarto à direita, seguida de uma tosse seca. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Era uma voz diferente da que guardava na memória, mais envelhecida, mais cansada, mas ainda carregava a mesma cadência, o mesmo sotaque mineiro, suavizado pelos anos em São Paulo. "Mãe, você não vai acreditar. Eu fiz o macarrão como você ensinou e todo mundo adorou. E olha quem veio me trazer em casa." Júlia correu para o quarto, enquanto Ricardo permaneceu paralisado na sala, sentindo-se subitamente vulnerável. O que diria? Como explicaria sua presença ali? Como reagiria ao rever a mulher que, por um breve período, fora sua família? "Quem, filha?" A voz soou mais próxima agora, acompanhada de passos arrastados. E então, ela apareceu na porta do quarto. Uma mulher de 50 e poucos anos, mais magra do que deveria, com o rosto marcado por rugas precoces de quem trabalhou duro a vida toda. Vestia uma camisola simples e se apoiava no batente da porta. O rosto estava pálido, com olheiras profundas, evidenciando a febre que a consumia. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, houve um momento de confusão, seguido de reconhecimento e, finalmente, espanto. "Doutor Mendonça?" perguntou, levando a mão à boca. "O senhor aqui?" Ricardo percebeu que ela não o reconhecera como o menino de suas memórias, apenas como o poderoso empresário para quem trabalhava. Algo dentro dele se contraiu dolorosamente. "Olá, Aparecida", disse formalmente. "Sua filha fez um excelente trabalho hoje. Achei que deveria trazê-la pessoalmente e ver como a senhora está." Cida olhou para a filha, depois de volta para Ricardo, claramente confusa com aquela visita inesperada. "Júlia foi trabalhar no meu lugar? Meu Deus, me desculpe. Eu disse a ela para ficar em casa que eu ligaria para explicar assim que melhorasse." Uma nova crise de tosse a interrompeu. "Mãe, não fica nervosa. O Dr. Ricardo adorou meu macarrão, e ele até deixou eu ficar na cozinha. Ninguém me expulsou." "A senhora deveria se sentar", sugeriu Ricardo, notando como Cida se apoiava pesadamente na parede. "Júlia, ajude sua mãe a voltar para a cama." A menina imediatamente amparou a mãe, guiando-a de volta ao quarto. Ricardo permaneceu na sala, observando as fotografias na parede. Havia várias de Júlia em diferentes idades, na escola, em um parque, soprando velas de aniversário. Em algumas aparecia Cida, sempre com o mesmo sorriso gentil que ele lembrava vagamente. Não havia nenhum homem nas fotos. Aparentemente, Júlia crescera sem figura paterna, apenas com a mãe. Seu olhar deteve-se em uma foto em particular, parcialmente escondida atrás de outra maior. Era antiga, amarelada pelo tempo. Aproximou-se e a pegou com cuidado. Seu coração quase parou ao reconhecer a imagem. Uma Cida muito mais jovem, de cabelos longos e negros, abraçando um menino magricela de aproximadamente 8 anos. O menino não sorria. Tinha um olhar sério demais para sua idade. Ricardo reconheceu a si mesmo naquela criança reservada que acabara de perder a mãe para um câncer fulminante e fora deixado aos cuidados da empregada enquanto o pai se afundava no trabalho e na bebida para lidar com o luto. "Doutor Ricardo, o senhor aceita um café?" A voz de Júlia o trouxe de volta ao presente. A menina o olhava com curiosidade.
provavelmente estranhando sua fixação naquela foto antiga. Não, obrigado, Júlia. Hesitou por um momento, então perguntou: quem é este menino na foto com sua mãe? Júlia se aproximou, observando a fotografia. Ah, esse é o Ricardo. O outro Ricardo, não o senhor, esclareceu com a lógica simples das crianças. Minha mãe cuidou dele quando era pequeno. Ela conta que a mãe dele morreu e o pai trabalhava muito. Então ela ficou como se fosse a mãe dele por um tempo. Ela gostava muito dele. E o que aconteceu com esse menino? Perguntou Ricardo, sentindo a garganta apertar. Júlia deu de ombros. Não sei direito. Acho que o pai dele arrumou um emprego em outra cidade e levou ele embora. Minha mãe ficou triste porque nunca mais teve notícias. Ela sempre diz que espera que ele tenha se tornado um homem bom. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Um homem bom. Era isso que Cida esperava que ele se tornasse. E o que ele havia se tornado? Um executivo implacável, que estivera prestes a demiti-la sem sequer ouvir suas razões, sem considerar por um segundo que ela poderia estar realmente doente. Júlia, sua mãe está acordada? Eu gostaria de conversar com ela. Sim, ela está, pode entrar. Vou fazer um chá para ela enquanto isso. Ricardo caminhou até o quarto pequeno e simples. As paredes eram de um verde claro desbotado. Havia uma cômoda antiga com mais algumas fotos e uma cama de solteiro onde Cida estava recostada em travesseiros. Ela o observava com uma mistura de confusão e constrangimento. Doutor, me desculpe por não ter ido trabalhar. Eu nunca falto, o senhor sabe, mas essa febre veio tão forte que não consegui levantar. E a Júlia, ela quis tanto ajudar que saiu sem eu perceber. Prometo que isso nunca mais vai acontecer. Ricardo balançou a cabeça, sentindo vergonha de si mesmo. Esta mulher, mesmo doente, preocupava-se em justificar sua ausência, temendo pela segurança do emprego que sustentava sua família. Não precisa se desculpar, Aparecida. Na verdade, eu vim pedir desculpas. Cida o encarou, surpresa. Desculpas? O senhor? Ricardo puxou uma cadeira que havia no canto do quarto e sentou-se ao lado da cama. Colocou a foto que ainda segurava sobre o criado mudo. Aparecida, a senhora se lembra desse menino? Ela olhou para a fotografia e seus olhos se suavizaram com a memória. Claro que... Sim, o pequeno Ricardo. Como eu poderia esquecer? Foi como um filho para mim durante aquele ano difícil. Seus olhos voltaram para Ricardo, ainda sem fazer a conexão. O senhor conheceu a família dele? Ricardo respirou fundo. Aparecida, sou eu. Eu sou aquele menino. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Cida o encarou intensamente, os olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto, como se procurasse naquelas linhas duras de um executivo de meia-idade os traços do menino que um dia conhecera. Lentamente a compreensão se formou em seu olhar. Ricardo, meu Deus, é mesmo você? Sua voz era um sussurro embargado. Trêmula, ela estendeu a mão, tocando hesitante o rosto dele, um gesto tão maternal que Ricardo sentiu algo dentro dele desmoronar. Todos esses anos, você estava tão perto e eu não reconheci. Uma tosse a interrompeu, fazendo-a se curvar de dor. Ricardo automaticamente pegou o copo d'água na mesa de cabeceira e ofereceu a ela. O gesto simples, cuidar de alguém, parecia estranho para suas mãos acostumadas a assinar contratos e demissões. Quando meu pai me levou embora, tentei esquecer tudo daquele período. A dor da perda era muito grande, explicou ele, sentindo a necessidade de justificar os anos de silêncio. Com o tempo, bloqueei tantas memórias que acho que esqueci até de seu rosto. E quando a reencontrei, anos depois, nem sequer a reconheci. Você se tornou um homem importante, disse ela com orgulho genuíno, ignorando completamente que ele fora seu chefe por anos sem reconhecê-la. Um grande empresário, sua mãe teria muito orgulho. Algo se quebrou dentro de Ricardo. Teria mesmo? Não tenho tanta certeza. Por que diz isso? Porque me tornei exatamente como meu pai. Frio, calculista, obcecado por trabalho e sucesso. Tão focado em construir um império que esqueci de construir uma vida.
Fez uma pausa, sentindo o peso de suas próprias palavras. Estava prestes a demiti-la hoje, sabia? Sem nem mesmo verificar por que havia faltado. Para mim, era apenas mais uma funcionária descartável. Cida o olhou com uma compaixão que ele não merecia. Ricardo, todos nós cometemos erros. O importante é percebê-los a tempo de corrigi-los. Como a senhora pode ser tão compreensiva? Depois de tudo, porque conheço seu coração. Cuidei dele quando estava partido pela metade. Sei que há bondade ali, mesmo que você tenha tentado sufocá-la. Nesse momento, Júlia entrou no quarto com uma xícara fumegante de chá. Seus olhos iam do rosto da mãe para o de Ricardo, confusa com a intensidade da conversa que claramente interrompera. "Está tudo bem?" perguntou hesitante. Cida abriu um sorriso amoroso para a filha. "Está sim, meu amor. Na verdade, está melhor do que esteve em muito tempo. Sabia que o Dr. Ricardo é aquele menino da foto? O que me chamava de tia Cida." Os olhos de Júlia se arregalaram comicamente. "O senhor? Mas a minha mãe disse que aquele menino era muito quietinho e triste. E o senhor é tão sério, importante?" sugeriu Ricardo com um leve sorriso. "É", confirmou Júlia, ainda boquiaberta. "Uau, então por isso o senhor gostou tanto do meu macarrão, porque lembrou da comida da minha mãe." Ricardo assentiu, lembrando-se da explosão de sabores e memórias que aquele simples prato havia desencadeado. "Seu macarrão me fez lembrar de quando sua mãe cozinhava para mim. Foi como voltar no tempo." "A comida tem esse poder", disse Cida, aceitando o chá que a filha lhe oferecia. "Ela guarda memórias, sentimentos. Por isso sempre digo que cozinhar é um ato de amor." Ricardo olhou ao redor daquele pequeno quarto, tão diferente dos ambientes luxuosos onde vivia e trabalhava. Ali, com pouquíssimos recursos, Cida criara um ambiente de acolhimento para sua filha, e anos antes fizera o mesmo para um menino devastado pela perda da mãe. "A senhora está sendo tratada, Aparecida? Consultou algum médico?" Cida baixou o olhar embaraçada. "Estou tomando alguns remédios que comprei na farmácia. Não tive tempo de ir ao posto de saúde ainda. Com o trabalho e cuidando de Júlia sozinha, é difícil." Ricardo sentiu uma onda de determinação crescer dentro dele, mas diferente daquela que o movia nos negócios. Esta era uma determinação de fazer o certo, de reparar anos de indiferença. "Vou chamar um médico agora mesmo, o melhor que conheço." "Doutor Ricardo, não precisa se incomodar. Já estou melhorando, Por favor", interrompeu ele. "Deixe-me fazer isso. Considere como um agradecimento muito atrasado por tudo que fez por mim naquela época." Enquanto Ricardo saía do quarto para fazer a ligação, Júlia o seguiu até a sala, observando-o com curiosidade infantil. "Então quer dizer que o senhor conhecia minha mãe desde criança? É como se fôssemos quase uma família, né?" A palavra família atingiu Ricardo como um golpe. Família. Algo que ele nunca realmente tivera desde a morte de sua mãe. Algo que deliberadamente evitara construir, concentrando-se apenas no crescimento de seu patrimônio. "Algo assim", respondeu distraidamente, buscando o número do Dr. Paulo, seu médico pessoal, no celular. "O senhor tem filhos?" continuou Júlia, aparentemente incapaz de conter sua curiosidade. "Não." "Esposa?" "Também não." "Namorada?" "Júlia, isso é pergunta que se faça?" A voz de Cida soou fraca do quarto. Ricardo não pôde evitar um pequeno sorriso. "Não tem problema." "Não, Júlia, não tenho namorada, nunca me casei." A menina o olhou com uma mistura de confusão e pena. "Mas não é triste viver sozinho? Quem faz comida para o senhor? Quem cuida quando fica doente?" Perguntas simples que atingiram Ricardo com uma força inesperada. Quem cuidava dele? Ninguém. Comia em restaurantes caros ou pedia delivery. Quando adoecia, o que era raro, tomava os melhores remédios e seguia trabalhando. Sua vida era um vazio afetivo, preenchido com luxos materiais e compromissos profissionais. "Tenho pessoas que trabalham para mim", respondeu finalmente. "E estou acostumado à minha rotina." Acostumado. Não feliz, não realizado. Apenas acostumado.
Depois de falar com o médico, que prometeu chegar em menos de 1 hora, Ricardo voltou para o quarto de Cida. Ela parecia mais animada, com um leve rubor nas faces que poderia ser da febre ou da emoção do reencontro. O médico já está a caminho, informou ele. É muito bom, vai cuidar bem da senhora. Obrigada, Ricardo. Nem sei como agradecer tanta gentileza. Eu que deveria agradecer, por tudo que fez por mim no passado e pelo que sua filha fez hoje. Cida o observou com olhos perscrutadores, como se pudesse ver além da fachada de executivo bem-sucedido. Sabe, sempre me perguntei o que teria acontecido com aquele menino quietinho que adorava desenhar enquanto eu cozinhava. Rezei muitas noites para que tivesse encontrado felicidade. Ricardo engoliu em seco, incapaz de mentir diante daquele olhar. Encontrei sucesso, felicidade. É mais complicado. Nunca é tarde para mudar o rumo, filho. Filho. A palavra o atingiu como uma carícia, há muito esquecida. Quando foi a última vez que alguém o chamara assim, com genuíno afeto, sem segundas intenções ou interesses? O médico chegou pouco depois, um senhor de cabelos grisalhos que ficou visivelmente surpreso ao ser chamado para atender em um apartamento modesto em um bairro de classe média baixa. Mas profissional que era, não fez perguntas e examinou Cida com cuidado e respeito. Pneumonia em estágio inicial foi o diagnóstico. Nada grave ainda, mas poderia se tornar se não fosse tratado adequadamente. Receitou antibióticos, antitérmicos e repouso absoluto por pelo menos 1 semana. Ricardo garantiu que tudo seria providenciado imediatamente. Quando o médico saiu, Ricardo percebeu o olhar preocupado que Cida trocou com a filha. 1 semana sem trabalhar significava 1 semana sem salário, algo que claramente uma família que vivia de aluguel e contas mensais não podia se dar ao luxo. Não se preocupe com o trabalho, disse ele, adivinhando seus pensamentos. A senhora está de licença médica remunerada, e quando voltar, seu emprego estará garantido. Os olhos de Cida se encheram de lágrimas. Obrigada, Ricardo. Eu não saberia o que fazer. Com as contas, o aluguel. Tudo será resolvido, garantiu ele, com a firmeza de quem estava habituado a solucionar problemas. Agora a senhora precisa descansar. Júlia, que assistia a tudo da porta, aproximou-se timidamente. O senhor vai visitar a gente de novo? A pergunta inocente pegou Ricardo de surpresa. Visitar? Ele nunca visitava ninguém. Suas interações sociais eram estritamente profissionais ou, no máximo, compromissos formais com outros executivos e seus cônjuges entediados. Mas ao olhar para aquela menina, tão corajosa e determinada quanto vulnerável, e para a mulher que um dia o acolhera como um filho, algo mudou dentro dele. Uma decisão se formou, clara e inequívoca, como as que tomava nos negócios, mas por motivos completamente diferentes. Sim, Júlia, virei vê-las amanhã e trarei os remédios da sua mãe. O sorriso que iluminou o rosto da menina valeu mais que qualquer fechamento de contrato milionário que já realizara. Foi como se algo adormecido dentro de Ricardo, algo que ele julgava morto há décadas, começasse lentamente a despertar. Ao sair daquele apartamento pequeno, mas acolhedor, Ricardo Mendonça não era mais o mesmo homem que entrara horas antes. Algo havia se quebrado dentro dele, não de forma dolorosa, mas libertadora, como uma casca dura que finalmente se rompe para permitir que algo novo nasça. Dirigindo de volta para seu luxuoso apartamento vazio, ele sabia que não conseguiria mais seguir com sua vida como antes. O encontro com Júlia e o reencontro com Cida haviam feito desmoronar, como um castelo de cartas, a fortaleza de indiferença emocional que construíra ao longo de décadas. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo permitiu-se sentir, verdadeiramente sentir. A gratidão pela mulher que o acolhera quando mais precisava. A admiração por uma menina que, mesmo tão jovem, mostrava mais coragem e determinação do que muitos adultos que conhecia. E, principalmente, a vergonha por quem se tornara. Um homem tão obcecado por sucesso e controle que havia se esquecido dos valores mais básicos de humanidade. No dia seguinte, conforme prometera,
Ricardo retornou ao pequeno apartamento, carregando não apenas os medicamentos receitados, mas também uma cesta de frutas frescas, alimentos nutritivos e um pacote misterioso que entregou timidamente para Júlia. "O que é isso?" perguntou ela com os olhos brilhando de curiosidade. "Abra e descubra", respondeu ele, sentindo-se estranhamente nervoso, uma emoção que raramente experimentava nas negociações de milhões. Dentro da embalagem colorida havia um kit profissional de culinária infantil, com aventais, utensílios seguros e um livro ilustrado de receitas para crianças. O grito de alegria de Júlia e o abraço espontâneo que se seguiu pegaram Ricardo completamente desprevenido. "Obrigada, obrigada, obrigada. É o melhor presente que já ganhei na vida." Do quarto, Cida observava a cena com um sorriso emocionado. A febre havia baixado e, embora ainda estivesse fraca, parecia mais animada. "Você sempre soube como fazer uma criança feliz", comentou ela quando Ricardo se aproximou para ver como estava. "Lembra quando te dei aquela caixa de lápis de cor no seu aniversário? Você ficou exatamente com esse mesmo olhar que a Júlia está agora." Ricardo se surpreendeu com a memória. Sim, ele lembrava daquela caixa de lápis, um presente simples, mas que significara o mundo para um menino que acabara de perder a mãe e cujo pai mal notava sua existência. Fora o primeiro aniversário sem sua mãe, e tia Cida fizera de tudo para que o dia fosse especial, mesmo com pouquíssimos recursos. "A senhora se lembra de tudo", murmurou impressionado. "Algumas pessoas marcam nossa vida para sempre, Ricardo. Você foi uma dessas pessoas para mim." Enquanto Júlia experimentava empolgada seu novo avental na cozinha, Ricardo sentou-se ao lado da cama de Cida, sentindo que precisava compartilhar algo que nem ele mesmo havia processado completamente ainda. "Aparecida, ontem à noite, depois que saí daqui, passei horas pensando sobre minha vida, minhas escolhas, a pessoa que me tornei." Fez uma pausa buscando as palavras certas. "Percebi que construí um império, mas não construí nada que realmente importe. Não tenho família, não tenho amigos verdadeiros. Apenas subordinados que me temem e concorrentes que me invejam." Cida o escutava com atenção, sem julgar, apenas acolhendo suas reflexões como fazia quando ele era criança. O macarrão que Júlia preparou foi como se eu tivesse provado algo que não era apenas comida, mas memória, afeto, algo que venho negando a mim mesmo há décadas. Ricardo respirou fundo, surpreendendo-se com sua própria vulnerabilidade. "Quero mudar isso. Não sei exatamente como, mas sei que preciso." As semanas seguintes trouxeram uma transformação que nem o próprio Ricardo poderia prever. O que começara como uma visita de acompanhamento à saúde de Cida transformou-se em uma rotina que ele passou a aguardar ansiosamente. Ao final do expediente, dirigia-se ao pequeno apartamento no terceiro andar, onde era recebido pelo sorriso luminoso de Júlia e pelo olhar acolhedor de Cida, cada dia mais recuperada. Naquela terça-feira, chegou um pouco mais cedo que o habitual. Trazia consigo ingredientes frescos para o jantar, uma tarefa que, para espanto de seus funcionários mais próximos, assumira com crescente interesse. Se alguém tivesse dito, um mês antes, que o temido presidente do Grupo Horizonte trocaria reuniões com investidores por aulas de culinária com uma menina de 10 anos, teria sido considerado insano. Mas ali estava ele, estacionando o Mercedes reluzente na rua Modesta, carregando sacolas do supermercado como um homem comum. Os vizinhos já não olhavam com tanta surpresa. Haviam se acostumado com a figura imponente do empresário que, de alguma forma misteriosa, tornara-se parte da rotina de Dona Cida e sua filha. "Ricardo!" exclamou Júlia ao abrir a porta, com uma familiaridade que teria sido impensável semanas atrás. O doutor havia sido abandonado na segunda visita, por insistência dele próprio. "Trouxe os cogumelos que falei? Vamos fazer risoto hoje." Ele sorriu, entregando a sacola especial que separara, com os ingredientes solicitados. "Trouxe. E também algumas trufas que o chefe do Le Magnifique me recomendou. Pensei que poderíamos experimentar." Os olhos de Júlia se arregalaram diante do ingrediente sofisticado. Trufas de verdade, como nos programas de culinária da TV. Uau!
Cida apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um avental gasto. Estava completamente recuperada da pneumonia, graças aos cuidados médicos que Ricardo providenciara, mas ainda não retornara ao trabalho. Ele insistira que tirasse um mês inteiro para se recuperar totalmente, com salário integral, obviamente. Você vai acabar estragando essa menina, Ricardo, comentou ela com um sorriso que contradizia a leve censura. Daqui a pouco ela só vai querer cozinhar com ingredientes importados. Não tem problema nenhum em conhecer coisas novas, respondeu ele, colocando as demais sacolas sobre a mesa da cozinha. Além disso, estou aprendendo tanto quanto ela. Era verdade. Nas últimas semanas, Ricardo descobrira um prazer que jamais imaginara na simplicidade de preparar uma refeição. Ele, que sempre comera nos restaurantes mais caros da cidade ou em jantares de negócios estéreis, agora se deleitava em aprender os segredos da culinária caseira sob a orientação paciente de Cida e o entusiasmo contagiante de Júlia. Enquanto Cida preparava a base do risoto, Ricardo e Júlia trabalhavam lado a lado, limpando e fatiando os cogumelos. Ele observava, fascinado, como os dedos pequenos da menina manejavam a faca com uma habilidade que muitos adultos não possuíam. "Onde aprendeu a cortar assim?" perguntou. "Com a minha mãe, ué", respondeu Júlia como se fosse óbvio. "Desde pequena eu ajudo ela na cozinha. Ela diz que a comida fica mais gostosa quando é feita com amor e paciência." Ricardo assentiu, lembrando-se subitamente de observar Cida preparando refeições quando era criança. Na época não entendia por que ela cantarolava enquanto cozinhava, ou por que insistia em cortar os legumes em formatos diferentes só para agradá-lo. Agora, começava a compreender o significado daqueles pequenos gestos de afeto. Sua mãe está certa, e você tem talento natural para isso. O rosto de Júlia se iluminou com um elogio. "O senhor acha mesmo? Meu sonho é ser chefe quando crescer, ter um restaurante todo meu, onde as pessoas vão para se sentir bem, não só para comer." "Um lugar que seja como um abraço no estômago?" sugeriu Ricardo, usando a expressão que ouvira de Cida. "Isso mesmo!" exclamou Júlia, encantada por ele ter entendido. "Um lugar que faça as pessoas lembrarem de coisas boas, como quando a gente come aquele bolo que a avó fazia, sabe?" Ricardo não sabia, nunca tivera esse tipo de memória afetiva com comida após a morte de sua mãe. Mas agora, graças a Júlia e Cida, começava a construir novas memórias, novos significados para o ato aparentemente simples de compartilhar uma refeição. Enquanto jantavam o risoto que prepararam juntos, delicioso, apesar de alguns erros de principiante de Ricardo, a conversa fluía com uma naturalidade que o surpreendia. Ali, naquela mesa simples, coberta com uma toalha florida já desbotada pelo uso, ele se sentia mais à vontade do que nos jantares de gala que frequentava por obrigação profissional. "Então, tem pensado naquele projeto que comentou?" perguntou Cida, enquanto servia mais um pouco de risoto no prato de Ricardo. Ele assentiu, mastigando lentamente antes de responder. Nas últimas semanas, uma ideia vinha tomando forma em sua mente. Uma ideia que antes teria considerado absurda, sentimental, incompatível com seus princípios de negócios. "Sim, na verdade já comecei a colocá-lo no papel. Amanhã vou apresentá-lo ao conselho." "Que projeto?" perguntou Júlia, curiosa. Ricardo sorriu. "Um projeto inspirado em você na verdade. Uma escola de culinária dentro da empresa." "Uma escola? Como assim?" "O Grupo Horizonte tem um andar inteiro subutilizado no prédio sede. Estou pensando em transformá-lo em uma escola de gastronomia para jovens de baixa renda. Um programa social que ofereça formação profissional gratuita, com os melhores professores e equipamentos." Júlia arregalou os olhos, maravilhada. "E eu vou poder estudar lá?" "Claro. Na verdade, estava pensando que você poderia ser nossa consultora especial, ajudando a definir o currículo e a testar as instalações." A menina quase pulou da cadeira de entusiasmo. "Sério mesmo? Isso seria o máximo. Posso contar para minha amiga Bia. A mãe dela também é cozinheira, sabia? Trabalha naquele restaurante do shopping. Tenho certeza que ela ia adorar estudar lá também."
Ricardo sorriu diante de sua empolgação, mas Cida o observava com uma expressão mais contida. "O conselho da empresa vai aprovar uma iniciativa dessas?" perguntou ela, que conhecia bem a cultura corporativa do Grupo Horizonte. Ricardo suspirou. "Provavelmente não sem resistência, mas sou o acionista majoritário. No final, a decisão é minha. Mesmo assim, vai ser uma mudança e tanto na filosofia da empresa." Ela tinha razão. O Grupo Horizonte sempre fora conhecido por sua abordagem impiedosamente pragmática nos negócios. Responsabilidade social era, na melhor das hipóteses, um exercício de relações públicas ocasional, nunca uma prioridade real. E agora, seu presidente queria implantar um projeto genuinamente filantrópico, que consumiria recursos consideráveis sem retorno financeiro direto. "Vai ser mesmo", concordou Ricardo, "mas talvez já esteja na hora de uma mudança." Na manhã seguinte, a sala de reuniões do Grupo Horizonte respirava tensão. Os 8 membros do conselho diretor, homens e mulheres escolhidos a dedo por Ricardo ao longo dos anos, por sua implacável eficiência e visão estratégica, observavam com crescente perplexidade enquanto ele apresentava os detalhes do projeto. E assim, o Instituto Culinário Horizonte atenderia inicialmente 50 jovens de comunidades carentes, oferecendo formação profissional completa em gastronomia, com duração de 2 anos. Ao final do curso, os melhores alunos seriam encaminhados para estágios em restaurantes parceiros, com possibilidade de contratação. Ricardo fez uma pausa, observando as reações. Márcia Tavares, diretora financeira, tinha os lábios comprimidos em uma linha fina de desaprovação. Alberto Viana, seu braço direito há 15 anos, coçava a cabeça em evidente desconforto. Os demais alternavam entre expressões de confusão e ceticismo. "Alguma pergunta?" concluiu Ricardo, embora já soubesse exatamente o que viria a seguir. Márcia foi a primeira a se manifestar. "Ricardo, com todo o respeito, você está propondo um investimento de quase 10 milhões de reais em um projeto que não gera retorno direto. Na atual conjuntura econômica, isso me parece imprudente." "Sem mencionar", acrescentou Alberto, "que isso representa uma mudança radical na filosofia da empresa. Somos conhecidos no mercado por nossa eficiência e pragmatismo, não por filantropia." "Compreendo as preocupações", respondeu Ricardo, mantendo a calma. "Mas vejam bem, este não é apenas um projeto social. É um investimento na imagem da empresa, na fidelização de funcionários e na criação de um ecossistema de inovação em gastronomia que poderá, no futuro, gerar patentes, publicações e consultorias." Era parcialmente verdade. Ricardo havia estruturado o projeto de forma a incluir alguns elementos que poderiam, eventualmente, trazer retorno financeiro. Mas, no fundo, sabia que sua motivação principal era muito mais pessoal e muito menos calculista do que qualquer coisa que já fizera à frente da empresa. "Ainda assim", insistiu Márcia, "o valor é substancial. Poderíamos alcançar os mesmos objetivos de marketing e imagem com um investimento muito menor em publicidade convencional." Ricardo respirou fundo. Aquele era o momento da verdade. Poderia recuar, como faria no passado, priorizando a racionalidade financeira acima de tudo. Ou poderia defender aquilo que, pela primeira vez em muito tempo, acreditava ser verdadeiramente importante. "Márcia, Alberto, todos vocês sabem que sempre valorizei a objetividade e os resultados concretos. Durante anos, construímos esta empresa com base em decisões frias e calculadas, visando unicamente a maximização de lucros." Fez uma pausa, pensando em Júlia, em seu entusiasmo ao falar de comida, em como seus olhos brilhavam quando explicava que cozinhar era uma forma de demonstrar afeto. "Mas agora compreendo que existe valor além dos números. Há algumas semanas tive uma experiência que me fez reavaliar muitas coisas. Percebi que nossa obsessão por eficiência e resultados imediatos pode nos cegar para oportunidades mais profundas e significativas." O silêncio na sala era palpável. Jamais haviam ouvido Ricardo Mendonça falar naqueles termos.
Este projeto não é apenas sobre responsabilidade social ou marketing. É sobre transformar vidas reais. É sobre oferecer oportunidades para jovens talentosos que, de outra forma, nunca teriam acesso a uma formação profissional de qualidade. E desde quando isso se tornou prioridade para o Grupo Horizonte? Questionou Alberto, claramente desconfortável com a mudança de discurso. Ricardo o encarou diretamente. Desde agora, porque eu decidi que será. A declaração pairou no ar, carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Por mais que discordassem, todos ali sabiam que Ricardo continuava sendo o acionista majoritário e presidente do grupo. No final, se ele insistisse, o projeto seria aprovado. Eu não estou pedindo permissão, continuou Ricardo, suavizando o tom. Estou comunicando uma decisão já tomada, mas gostaria de contar com o apoio e a expertise de cada um de vocês para fazer deste projeto um sucesso, porque acreditem, ele será um sucesso. Após a reunião, Ricardo retornou à sua sala, sentindo-se simultaneamente exausto e revigorado. Havia décadas que não enfrentava a resistência tão direta do conselho, simplesmente porque nunca propusera nada que fugisse tanto à filosofia da empresa. Sandra, sua secretária, entrou timidamente com uma xícara de café. Como foi? Perguntou ela, que conhecia bem o temperamento dos conselheiros. Como esperado, respondeu Ricardo, aceitando o café com um aceno de agradecimento. Resistência total, mas o projeto vai adiante. Sandra hesitou à porta, como se quisesse dizer algo mais. Ricardo a conhecia há tempo suficiente para perceber. O que foi, Sandra? É que... Bem, as pessoas estão comentando, senhor, sobre suas visitas frequentes à casa da dona Cida, sobre a menina Júlia, sobre essa mudança repentina em sua maneira de ser. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Comentando? Que tipo de comentários? Nada desrespeitoso, apressou-se Sandra a esclarecer. Na verdade, a maioria acha positivo. Surpreendente, mas positivo. Alguns funcionários até mencionaram que o senhor tem sorrido mais. Ricardo não pôde conter uma risada. Sorrido mais? Isso é um crime agora? Não, claro que não. É só que é diferente. O senhor sempre foi tão frio, distante, inacessível. Sandra baixou o olhar, constrangida. Algo assim. E o que você acha dessas mudanças? Sandra? A pergunta a pegou desprevenida. Em 15 anos como sua secretária, Ricardo raramente pedira sua opinião pessoal sobre qualquer coisa. Eu acho bom, senhor. O senhor parece mais leve, mais humano. Mais humano. A frase ecoou na mente de Ricardo enquanto Sandra se retirava. Era exatamente isso que sentia, como se estivesse recuperando uma humanidade que havia deliberadamente sufocado ao longo dos anos. No final da tarde, conforme combinado, Cida e Júlia chegaram à empresa. Era a primeira vez que vinham juntas ao imponente edifício sede do Grupo Horizonte. Cida, agora completamente recuperada, voltaria ao trabalho na semana seguinte. Mas hoje a visita tinha outro objetivo. Viemos ver onde vai ser a escola, anunciou Júlia, praticamente saltitando de empolgação enquanto atravessavam o luxuoso saguão. Ricardo as conduziu pessoalmente, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. No 15º andar, um espaço amplo e vazio aguardava. Havia sido usado como almoxarifado por algum tempo, mas Ricardo mandara esvaziar tudo para que pudessem visualizar o potencial. Aqui, disse ele, abrindo os braços em um gesto abrangente, será o Instituto Culinário Horizonte. Teremos 10 estações de trabalho completas, uma cozinha profissional para aulas demonstrativas, 2 salas de aula teóricas e um pequeno restaurante-escola, onde os alunos poderão praticar com clientes reais. Júlia corria de um lado para outro, animada, imaginando como seria aquele espaço quando estivesse pronto. Cida, porém, parecia mais reservada. É um projeto ambicioso, Ricardo, comentou ela quando a filha se afastou para explorar o outro lado do andar. Tem certeza que é isso que quer? Ele se virou para encará-la. Por que a dúvida? Porque te conheço.
tanto o menino que você foi, quanto o homem que se tornou. Sei que não toma decisões por impulso ou emoção, e isso, ela gesticulou ao redor. Isso é uma decisão, claramente, emocional. Ricardo refletiu sobre as palavras dela. De fato, em qualquer outro momento de sua vida, jamais teria considerado um projeto daquela natureza. Teria calculado os riscos, avaliado o retorno, concluído que não valia a pena. Talvez seja tempo de tomar algumas decisões com o coração, não só com a cabeça, respondeu finalmente. Todos esses anos, concentrei-me em construir um legado financeiro. Talvez esteja na hora de construir um legado mais significativo. Cida sorriu, tocando levemente seu braço. Um gesto simples de afeto que semanas atrás teria feito Ricardo se retrair. Agora, porém, ele o recebeu com naturalidade. Está falando como o menino sensível que conheci, não como o empresário implacável que todos temem, observou ela. Talvez esse menino nunca tenha desaparecido completamente. Só foi reprimido por muito tempo. Júlia voltou correndo, os olhos brilhando de excitação. Ricardo, posso desenhar como acho que deveria ser a decoração? Tenho um monte de ideias. A gente podia usar cores alegres, colocar fotos de comidas deliciosas nas paredes, fazer uma horta vertical naquela parede que pega sol. Ricardo sorriu genuinamente encantado com seu entusiasmo. Claro que pode. Na verdade, gostaria muito da sua ajuda para planejar tudo isso. Nos dias seguintes, o projeto avançou rapidamente. Ricardo contratou arquitetos especializados em cozinhas industriais, mas insistiu que trabalhassem em conjunto com Júlia, levando a sério suas sugestões. Para surpresa dos profissionais, muitas das ideias da menina eram realmente boas, especialmente aquelas relacionadas à ambientação acolhedora que queriam criar. Enquanto isso, a notícia do novo empreendimento social do Grupo Horizonte começou a circular no mercado. Jornalistas econômicos especulavam sobre os motivos da súbita mudança de filosofia da empresa. Alguns analistas previam um desastre financeiro. Outros elogiavam a iniciativa como um exemplo de responsabilidade social corporativa genuína. Ricardo ignorava as especulações. Pela primeira vez em sua carreira, não estava preocupado com a opinião do mercado ou as flutuações das ações da empresa. Havia algo maior em jogo, algo que não podia ser medido em balanços trimestrais ou projeções de lucro. Uma tarde, enquanto revisava os projetos arquitetônicos em sua sala, recebeu uma visita inesperada. Alberto Viana, seu diretor executivo, bateu discretamente à porta. "Tem um minuto?" perguntou com uma expressão difícil de decifrar. Ricardo o convidou a entrar com um gesto. Alberto era seu homem de confiança há 15 anos, escolhido justamente por compartilhar sua visão pragmática e implacável de negócios. Ou, pelo menos, por compartilhar a visão que Ricardo tinha até algumas semanas atrás. "O que posso fazer por você, Alberto?" O diretor executivo sentou-se, visivelmente desconfortável. "É sobre o Instituto Culinário. Tenho algumas preocupações." Ricardo suspirou internamente. Já esperava por isso. "Que tipo de preocupações?" "Os investidores estão nervosos, Ricardo. Nossos principais acionistas questionam essa mudança repentina de rumo. Alguns até sugeriram que você poderia estar, passando por alguma crise pessoal." A insinuação era clara e em outros tempos teria deixado Ricardo furioso. Agora, porém, ele apenas sorriu. Uma crise pessoal? Talvez, ou talvez uma redescoberta pessoal. "De qualquer forma, Alberto, agradeço a preocupação, mas o projeto vai seguir adiante." Alberto pigarreou, claramente desconfortável com a resposta tranquila. "Há outro aspecto que me preocupa. Essa menina, Júlia, e a mãe dela. Os rumores sobre seu envolvimento pessoal com elas estão se espalhando. Alguns especulam que pode haver um conflito de interesses." Ricardo sentiu um calor subir pelo pescoço. Não de vergonha, mas de indignação. "Conflito de interesses? Explique-se." "Bem, você demitiu vários executivos ao longo dos anos por muito menos. Lembra do Marcondes? Foi afastado porque contratou um primo para um cargo de gerência. E agora você está reestruturando
Um andar inteiro da empresa por causa da filha de uma cozinheira. As pessoas falam, Ricardo. Ricardo se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa. Primeiro, Alberto, não estou reestruturando um andar por causa de Júlia. Estou criando uma oportunidade para dezenas de jovens talentosos que não teriam chance de desenvolver seu potencial de outra forma. Segundo, como acionista majoritário, tenho o direito de definir os rumos estratégicos da empresa. E terceiro, fez uma pausa, encarando diretamente seu diretor executivo. Júlia e Aparecida são família para mim, e não admito insinuações sobre elas. Alberto empalideceu. Jamais ouvira Ricardo usar aquela palavra, família, em qualquer contexto. Ricardo, eu só estou tentando proteger sua reputação e a da empresa. Você sempre foi tão rigoroso com... As coisas mudaram, Alberto, interrompeu Ricardo. Eu mudei, e talvez seja a hora da empresa mudar também. Para uma empresa de caridade, rebateu Alberto, não conseguindo esconder o sarcasmo. Não, para uma empresa que reconhece sua responsabilidade social sem sacrificar sua excelência nos negócios. Ricardo relaxou ligeiramente, sentando-se novamente. Olha, Alberto, compreendo suas preocupações. De verdade, há um mês eu provavelmente estaria dizendo exatamente o que você está dizendo agora. Mas descobri algo importante. Há valor em coisas que não podem ser quantificadas em planilhas. Alberto o observou por um longo momento, como se tentasse reconhecer o homem à sua frente. Você realmente mudou. Sim, e espero que seja para melhor. Depois que Alberto saiu, Ricardo permaneceu pensativo. As palavras do diretor haviam tocado em um ponto sensível. De fato, o que sentia por Júlia e Cida ia muito além de um interesse profissional ou mesmo de uma simples amizade. Em poucas semanas, elas haviam se tornado a família que nunca tivera, ou que perdera há tanto tempo que já não se lembrava como era. Ter alguém que se importasse genuinamente com ele. Naquela noite, quando chegou ao apartamento de Cida, encontrou-a sozinha. Júlia havia ido a uma festa de aniversário da amiga Bia e só voltaria mais tarde. É bom ter um tempo para conversar a sós, disse Cida, servindo-lhe uma xícara de café. Às vezes, com a Júlia por perto, mal conseguimos trocar duas palavras sem que ela interrompa com alguma ideia nova para a escola. Ricardo sorriu, pensando no entusiasmo contagiante da menina. Ela é realmente especial. É sim, sempre foi uma criança intensa, apaixonada. Puxou ao pai nisso. A menção ao pai de Júlia pegou Ricardo de surpresa. Em todas aquelas semanas o assunto nunca surgira. O pai dela, vocês não falam muito sobre ele. Cida suspirou, um véu de tristeza passando por seus olhos. Ele nos deixou quando Júlia tinha apenas 2 anos. Voltou para Portugal, de onde veio. Prometeu mandar dinheiro, manter contato. Você conhece a história. Nunca mais tivemos notícias. Ricardo sentiu uma pontada de raiva daquele homem desconhecido que abandonara 2 pessoas tão extraordinárias. Júlia parece não sentir falta dele. Ela era muito pequena quando ele partiu. Não tem lembranças. E eu sempre tentei compensar sua ausência, dando todo o amor que podia. Cida fez uma pausa, bebendo um gole de café. Mas sei que, no fundo, ela sente essa lacuna, principalmente quando vê outras crianças com seus pais. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Ricardo observava o apartamento simples, mas acolhedor, pensando em como aquele espaço se tornara mais familiar para ele do que seu próprio apartamento luxuoso e impessoal. Sabe, Ricardo, continuou Cida após um momento. Quando te reconheci depois de tantos anos, fiquei preocupada. Pensei, ele se tornou um homem poderoso, talvez arrogante. Provavelmente nem se lembrará de mim, ou pior, se envergonhará daquele período vulnerável da vida dele. Ricardo baixou o olhar, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. E você estava certa, em parte. Eu havia me tornado exatamente isso, arrogante, frio, desconectado de qualquer sentimento genuíno. Mas então algo mudou. Sim, Júlia mudou tudo. Aquele macarrão... Ele riu, ainda surpreso com o impacto que um simples prato de comida tivera em sua vida.
Foi como se algo adormecido dentro de mim finalmente despertasse. Cida o observava com uma expressão impossível de decifrar, uma mistura de ternura, preocupação e algo mais profundo, mais complexo. E agora? O que você realmente quer, Ricardo? A pergunta pairou no ar, carregada de significados. O que ele queria? Pela primeira vez em décadas, a resposta não tinha nada a ver com aquisições, fusões ou expansões de mercado. Quero pertencer, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a simplicidade e a honestidade da resposta. Quero fazer parte de algo real. Algo que importe de verdade. Os olhos de Cida brilharam com emoção contida. E o que seria isso exatamente? Ricardo não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e caminhou até a estante da sala, onde estava exposta a velha fotografia. Ele e Cida, tantos anos atrás. Ficou observando-a por um longo momento antes de se virar novamente. Quero ser parte da vida de vocês, Cida. Não apenas como um visitante, um benfeitor ou um amigo distante. Quero... Hesitou, buscando as palavras certas. Quero ser família. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Cida. Ricardo. Sei que pode parecer repentino, talvez até inapropriado, mas estas semanas com vocês me mostraram o que realmente importa na vida. E não é dinheiro, poder ou status. É conexão. É pertencimento. Naquele momento, a porta se abriu e Júlia entrou, carregando um pratinho coberto com papel alumínio. Trouxe bolo. Dá festa para vocês, anunciou alegremente, antes de perceber a atmosfera carregada de emoção. Aconteceu alguma coisa? Ricardo e Cida trocaram um olhar, um entendimento silencioso passando entre eles. Nada de errado, querida, respondeu Cida, enxugando discretamente a lágrima. Na verdade, o Ricardo estava me contando algumas ideias novas para o Instituto. É mesmo? Que ideias? Perguntou Júlia, já esquecendo o momento de tensão que presenciara. Ricardo sorriu, sentindo uma certeza crescer dentro de si. O caminho à frente não seria fácil. Haveria resistências no trabalho, fofocas, talvez até consequências para sua carreira. Mas, pela primeira vez em décadas, estava seguindo o que seu coração dizia, não apenas o que sua razão calculava. Estava pensando, respondeu, olhando de Cida para Júlia, que talvez seja hora de formalizar algumas coisas. Como assim? Perguntou a menina curiosa. Como o fato de que vocês duas se tornaram a parte mais importante da minha vida. 3 meses se passaram, desde aquela noite em que Ricardo expressara seu desejo de fazer parte da família. O outono chegara a São Paulo, trazendo consigo ventos de mudança, que iam muito além da simples alteração das estações. Na vida de Ricardo, Cida e Júlia, cada dia parecia trazer uma nova descoberta, um novo ajuste, uma nova forma de construir aquela relação que, contra todas as probabilidades, florescia em terreno improvável. O Instituto Culinário Horizonte tomava forma rapidamente. O que antes era um andar vazio, agora abrigava 10 estações de trabalho impecáveis, equipadas com o que havia de mais moderno em utensílios gastronômicos. A cozinha demonstrativa central, projetada conforme as sugestões entusiasmadas de Júlia, combinava funcionalidade profissional com um aconchego que raramente se via em ambientes corporativos. As paredes, antes de um branco estéril, agora exibiam cores vibrantes e fotografias de pratos tradicionais de diversas regiões do Brasil. Naquela manhã de sábado, Ricardo chegou cedo ao prédio do Grupo Horizonte. A inauguração oficial do Instituto estava marcada para dali a 2 semanas, mas ele queria verificar pessoalmente os últimos detalhes. Ao entrar no 15º andar, encontrou Júlia já lá, ajustando a posição de alguns vasos de ervas frescas na horta vertical que haviam instalado junto à janela. "Você chegou cedo", comentou ele, aproximando-se para beijar o topo de sua cabeça, um gesto de afeto que se tornara natural nas últimas semanas. Júlia se virou com um sorriso radiante. "Não consegui dormir direito. Estou muito ansiosa pela inauguração. Você acha que vai ter muita gente? Será que vão gostar? E se eu esquecer o que tenho que falar no discurso?"
Ricardo riu de sua empolgação nervosa. Vai ter gente suficiente, vão adorar, e você vai se sair perfeitamente no discurso. Você é a alma deste lugar, lembra? Nada disso existiria sem você. A menina corou com o elogio, mas seus olhos brilhavam de orgulho. A mamãe disse a mesma coisa. Mas eu sei que é você quem está fazendo tudo isso acontecer de verdade. Ricardo balançou a cabeça pensativo. Não, Júlia. Você que fez isso acontecer. Você que me fez acontecer novamente. Enquanto percorriam juntos o espaço quase pronto, Ricardo refletia sobre a incrível jornada dos últimos meses. O que começara como um simples gesto de bondade para com a filha de uma funcionária se transformara em uma revolução completa em sua vida. O homem que outrora fora conhecido como o Czar do Gelo nos círculos empresariais agora era visto regularmente sorrindo nos corredores, cumprimentando funcionários pelo nome, interessando-se genuinamente por suas vidas. Obviamente, nem tudo foram flores. A resistência interna à nova direção da empresa persistia em alguns setores. Alberto Viana, seu antigo braço direito, acabara pedindo demissão, incapaz de adaptar-se à nova filosofia. Alguns investidores haviam retirado seu capital, temerosos de que o Grupo Horizonte estivesse perdendo seu diferencial competitivo, a implacabilidade que o caracterizara por tantos anos. Mas, para cada perda, houve ganhos inesperados. Novos investidores, atraídos pela visão inovadora de responsabilidade social, aproximaram-se. Funcionários antes desmotivados demonstravam renovado entusiasmo. E a imprensa, que antes tratava o Grupo Horizonte como mais uma corporação fria e calculista, agora publicava reportagens extensas sobre a revolução humanista liderada por Ricardo Mendonça. "Olha, o forno novo chegou", exclamou Júlia, correndo em direção à cozinha principal. "É igualzinho ao que a gente viu naquele programa de TV." Ricardo a seguiu, observando com satisfação sua alegria. Júlia havia se tornado não apenas consultora do projeto, mas sua verdadeira embaixadora. Aos 10 anos, falava sobre técnicas culinárias, design de cozinha e programas sociais com uma eloquência que impressionava até os executivos mais experientes. Várias de suas ideias haviam sido incorporadas ao projeto, desde o currículo que priorizava tanto técnicas tradicionais quanto inovadoras, até detalhes de arquitetura que tornavam o ambiente mais acolhedor. "Você experimentou o uniforme que encomendamos para os alunos?" perguntou Ricardo, enquanto ela explorava as funcionalidades do novo forno. "Ainda não. Mamãe disse que é melhor esperar até mais perto da inauguração para não amassar." Cida. O pensamento dela trouxe um sorriso diferente ao rosto de Ricardo. Se a relação com Júlia havia sido instantânea e natural, a aproximação com Cida fora mais lenta, mais complexa, e talvez por isso mesmo mais profunda. Havia camadas de história entre eles, memórias compartilhadas, um passado que agora se entrelaçava novamente com seu presente de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Depois daquela noite em que expressara seu desejo de fazer parte da família, as coisas haviam avançado com cautela respeitosa. Cida retornara ao trabalho, mas não mais como cozinheira. Ricardo insistira que ela assumisse a coordenação do instituto, um cargo para o qual ela inicialmente se julgara despreparada, mas para o qual se revelava mais qualificada a cada dia, graças à sua experiência prática e sensibilidade humana. A proximidade diária fortalecera os laços entre eles. Jantares compartilhados tornaram-se rotina. Fins de semana passados juntos em passeios simples pelo parque ou sessões de cinema em casa eram agora a norma, não a exceção. Lentamente, as barreiras entre o poderoso empresário e a humilde cozinheira, barreiras de classe, experiência e expectativas sociais, foram se dissolvendo, revelando duas pessoas que, apesar das diferenças aparentes, compartilhavam valores fundamentais e uma conexão que transcendia definições simples. "Ricardo, você está ouvindo?" A voz de Júlia o trouxe de volta ao presente. "Perguntei se podemos testar o forno fazendo um bolo." "Claro", respondeu ele sorrindo. "Que tipo de bolo você quer fazer?" "De chocolate com cobertura de brigadeiro, igual ao que a vovó da Bia ensinou, lembra?
Aquele que a gente fez semana passada e você disse que era o melhor bolo que já tinha comido na vida. Ricardo riu. Acho que temos um problema sério, sabe? Praticamente tudo que você e sua mãe cozinham acaba sendo o melhor que já comi na vida. É porque a gente cozinha com amor, respondeu ela, com a naturalidade de quem expressa uma verdade absoluta. Enquanto preparavam juntos a massa do bolo, Ricardo pensava no quanto sua vida havia mudado, não apenas nos aspectos práticos e visíveis, como passar mais tempo na cozinha que em reuniões de negócios ou trocar jantares formais em restaurantes estrelados por refeições caseiras, mas principalmente nas transformações internas. A redescoberta da capacidade de sentir, de se importar, de conectar-se genuinamente com outros seres humanos. O que você acha de morarmos todos juntos? Perguntou subitamente enquanto Júlia batia os ovos com açúcar na batedeira industrial. A menina parou o que fazia, olhando-o com olhos arregalados. Tipo, você, eu e a mamãe. Na mesma casa? Sim. Tenho pensado muito nisso ultimamente. Meu apartamento é grande demais para uma pessoa só, e vocês passam tanto tempo lá quanto eu passo no apartamento de vocês. Parece fazer sentido, não acha? O rosto de Júlia se iluminou com um sorriso tão radiante que respondeu à pergunta antes mesmo das palavras. Seria incrível. A gente podia ter um quarto só para mim, e uma cozinha enorme, e talvez até um cachorro. Sempre quis ter um cachorro, mas mamãe dizia que nosso apartamento era pequeno demais. Ricardo riu de sua empolgação. Calma, vamos com calma. Primeiro precisamos conversar com sua mãe. É uma decisão importante que afeta todos nós. Ela vai dizer sim, declarou Júlia com a confiança absoluta de uma criança. Ela gosta muito de você. Outro dia, ela até disse para tia Neuza que nunca imaginou que ia se sentir assim de novo. Assim como? Perguntou Ricardo, seu coração acelerando ligeiramente, feliz daquele jeito especial, sabe? Quando os olhos brilham. A simplicidade da observação tocou Ricardo profundamente, feliz daquele jeito especial. Era exatamente como ele também se sentia, uma felicidade diferente de qualquer coisa que já experimentara antes. Não a satisfação momentânea de fechar um grande negócio ou adquirir um novo bem de luxo, mas algo mais permanente, mais verdadeiro. A sensação de finalmente estar onde deveria estar, com quem deveria estar. Naquela noite, depois que o bolo ficou pronto e foi devidamente apreciado, Ricardo levou Júlia de volta para casa. Cida os aguardava, tendo preparado uma janta leve. Enquanto a menina tomava banho, eles ficaram sozinhos na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Júlia me contou que vocês fizeram um bolo hoje, comentou Cida, seu perfil suave e iluminado pelas luzes da cidade. Sim, ela estava tão empolgada com o novo forno que não pude recusar. Você nunca recusa nada a ela, observou Cida com um sorriso afetuoso. É difícil dizer não àqueles olhos. Eu sei, passei 10 anos tentando resistir e falhando miseravelmente. Riram juntos, compartilhando a experiência de serem completamente conquistados por aquela criança extraordinária. Então Ricardo respirou fundo, reunindo coragem para o que precisava dizer. Cida, tenho pensado muito em nós, nos três, no que construímos nesses últimos meses. Ela se virou para encará-lo, seus olhos revelando uma mistura de expectativa e apreensão. Eu também tenho pensado nisso. E o que você pensa? Que é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela hesitou, buscando as palavras certas. Assustador, porque aconteceu tão rápido, tão inesperadamente. E maravilhoso porque nunca imaginei que pudesse sentir isso de novo. As palavras de Júlia ecoaram na mente de Ricardo, feliz daquele jeito especial. Quando os olhos brilham. Quero que moremos juntos, disse ele direto, sem rodeios. Quero acordar todos os dias e ver vocês duas. Quero que formemos uma família de verdade. Os olhos de Cida se encheram de lágrimas contidas. Ricardo, tem certeza? Sua vida é tão diferente da nossa. Você tem um mundo inteiro que nem conhecemos, círculos sociais, expectativas.
Nada disso importa mais. O que tenho agora, o que temos, é mais valioso que qualquer coisa que já conquistei antes. Pela primeira vez em décadas, me sinto completo. Cida se aproximou, tocando suavemente seu rosto. Isso é muito sério para mim, Ricardo. Não é só sobre nós dois. É sobre a Júlia também. Ela já se apegou tanto a você. Se algo der errado... Não vai dar, prometeu ele, cobrindo a mão dela com a sua. Sei que parece rápido, mas também sinto como se estivéssemos apenas retomando algo que foi interrompido há muito tempo. Como se, de alguma forma, sempre estivéssemos destinados a ser uma família. Uma família. A palavra pairou entre eles, carregada de significado e promessa. Cida o fitou longamente, como se buscasse em seus olhos a confirmação de que aquilo era real, verdadeiro, duradouro. Sim, disse finalmente, com uma simplicidade que continha mundos de emoção. Vamos morar juntos. O beijo que se seguiu foi suave, quase tímido, como o primeiro capítulo de uma história que ambos sabiam que seria longa e bela. 2 semanas depois, o dia da inauguração do Instituto Culinário Horizonte finalmente chegou. O 15º andar do imponente edifício corporativo fervilhava de atividade desde as primeiras horas da manhã. Jornalistas, executivos, chefes renomados e, o mais importante, os 50 jovens selecionados para a primeira turma aguardavam ansiosamente a cerimônia de abertura. Ricardo, impecável em seu terno italiano, observava os preparativos finais com uma mistura de orgulho e nervosismo. Não pelos aspectos práticos do evento. Sandra, sua fiel secretária, havia cuidado de cada detalhe com sua habitual eficiência, mas pelo significado profundo daquele momento. Era mais que a inauguração de um projeto social. Era a declaração pública de sua transformação pessoal. Está tudo perfeito, disse Cida, aproximando-se discretamente. Ela usava um elegante vestido azul marinho, uma peça que Ricardo insistira em presenteá-la para a ocasião, apesar de seus protestos iniciais. Você está linda, respondeu ele, incapaz de conter a admiração em sua voz. E você está nervoso, observou ela, ajustando levemente sua gravata num gesto carinhoso. Não precisa. Todos estão encantados com o projeto. Não é o projeto que me preocupa, confessou Ricardo. É o que vou dizer, o que vou revelar. Cida assentiu, compreendendo. Eles haviam discutido longamente sobre o discurso de abertura, sobre como Ricardo pretendia compartilhar não apenas os detalhes técnicos do Instituto, mas também a história pessoal por trás dele. Uma história de perda, reencontro e redenção, que até então era conhecida apenas por um círculo restrito de pessoas. Vai dar tudo certo, assegurou Cida. A verdade nunca é motivo de vergonha. Naquele momento, Júlia apareceu, radiante em seu uniforme especial, uma versão personalizada dos aventais que os alunos usariam com seu nome bordado e um pequeno pin dourado que a identificava como consultora júnior do Instituto. Vocês viram quantas pessoas já chegaram? Tem até gente da TV. E o Marcelo, aquele chefe famoso do programa de domingo, ele veio também. Será que ele vai provar meu molho de tomate? Ricardo e Cida trocaram um olhar divertido. A empolgação de Júlia era contagiante, dissipando qualquer nervosismo que pudessem sentir. Tenho certeza que ele vai adorar seu molho, garantiu Ricardo. Mas agora precisamos nos preparar. A cerimônia começa em 15 minutos. O auditório improvisado no centro do andar estava lotado. Além dos convidados oficiais, muitos funcionários do Grupo Horizonte haviam comparecido, curiosos para ver de perto a concretização do projeto que mudara a atmosfera da empresa nos últimos meses. Quando Ricardo subiu ao pequeno palco, acompanhado por Cida e Júlia, um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Ele olhou para a plateia diversificada, executivos de terno, jovens de comunidades periféricas com seus familiares, jornalistas com blocos de anotações a postos, e sentiu uma onda de emoção que teria reprimido no passado, mas que agora abraçava como parte de quem realmente era. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui neste dia tão especial para o Grupo Horizonte e, pessoalmente, para mim. Sua voz era firme,
mas carregava uma emoção autêntica que muitos nunca haviam testemunhado antes. O Instituto Culinário que inauguramos hoje não é apenas mais um projeto de responsabilidade social corporativa. É o resultado de uma jornada profundamente pessoal de redescoberta e reconexão. Ricardo fez uma pausa, olhando brevemente para Cida e Júlia, que o encorajavam com sorrisos discretos. Muitos de vocês me conhecem apenas como o presidente do Grupo Horizonte, um executivo focado em resultados, eficiência e crescimento. E durante décadas, foi assim que eu mesmo me defini. Acreditava que sucesso significava exclusivamente conquistas profissionais e acúmulo de riqueza material. Ele notou alguns olhares surpresos entre os executivos mais antigos da empresa, claramente desconfortáveis com esta exposição incomum de vulnerabilidade de seu líder. Mas a vida tem formas surpreendentes de nos ensinar suas lições mais valiosas. Há alguns meses, tive um encontro inesperado que mudou completamente minha perspectiva. Conheci uma jovem chefe extraordinária. Ele sorriu para Júlia, que corou intensamente, que me ensinou que os ingredientes mais importantes na receita da vida não são poder ou status, mas conexão, generosidade e amor. Ricardo então contou, de forma simples, mas emocionante, a história daquele domingo fatídico, como a determinação de uma menina de 10 anos em salvar o emprego da mãe doente o reconectara com memórias há muito reprimidas. Como o sabor de um simples macarrão ao molho de tomate desencadeara uma avalanche de lembranças e sentimentos que julgava ter esquecido para sempre. A mãe desta jovem chefe, continuou ele, olhando para Cida com emoção evidente, havia cuidado de mim quando eu era criança, após a morte prematura de minha mãe. E por uma coincidência quase impossível do destino, nossos caminhos se cruzaram novamente tantos anos depois. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. A história pessoal de Ricardo Mendonça era praticamente desconhecida. Ele sempre mantivera sua vida privada hermeticamente separada de sua persona pública. Este reencontro me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre sucesso, valores e prioridades. Me fez perceber que havia construído um império, mas perdido minha própria humanidade no processo. Ricardo então explicou como o Instituto nascera, não como uma estratégia de marketing ou relações públicas, mas como uma forma concreta de honrar as lições aprendidas e criar oportunidades reais para jovens talentosos que, como Júlia, tinham paixão pela culinária, mas careciam de acesso a uma formação profissional de qualidade. Este espaço, continuou gesticulando ao redor, não é apenas uma escola, é um símbolo de transformação, da minha própria pessoal e da que esperamos catalisar na vida de cada jovem que passar por aqui. Porque acreditamos que a gastronomia pode ser muito mais que uma profissão. Pode ser um veículo de conexão humana, preservação cultural e mudança social. À medida que detalhava os aspectos práticos do programa, a duração de 2 anos, o currículo que combinava técnicas tradicionais e inovadoras, os estágios garantidos em restaurantes parceiros, as bolsas integrais que cobriam desde o material didático até auxílio transporte. Ricardo percebia os olhares de esperança nos rostos dos jovens selecionados. Muitos vinham de comunidades onde oportunidades como aquela simplesmente não existiam. E agora, disse ele, aproximando-se do final, gostaria de apresentar formalmente quem é a verdadeira inspiração e coração deste projeto. Júlia, você poderia vir aqui? A menina, inicialmente tímida diante de tantos olhares, aproximou-se do microfone com passos hesitantes. Mas quando começou a falar sobre sua paixão pela culinária, sobre como a comida tinha o poder de unir pessoas e contar histórias, sua timidez desapareceu, dando lugar a uma eloquência natural que encantou a todos. Minha mãe sempre diz que cozinhar é um ato de amor, concluiu ela, olhando para Cida com adoração. E agora, graças ao Ricardo, muitos outros jovens vão poder aprender isso também. Houve um momento de silêncio emocionado quando ela terminou, seguido por uma explosão de aplausos entusiasmados. Mesmo os executivos mais céticos pareciam tocados pela autenticidade daquela criança.
Ricardo retomou o microfone, colocando gentilmente o braço ao redor dos ombros de Júlia. E para finalizar, gostaria de fazer um anúncio pessoal. Um que reflete o quanto este projeto transformou não apenas minha visão profissional, mas minha vida como um todo. Ele fez um gesto para que Cida se juntasse a eles. Quando ela se aproximou, Ricardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dela. Aparecida e Júlia não são apenas a inspiração para o Instituto Culinário Horizonte. Elas se tornaram minha família. A partir da próxima semana, oficializaremos isso. Viveremos juntos como a família que descobrimos que sempre fomos destinados a ser. O anúncio foi recebido com uma nova onda de aplausos. Desta vez, acompanhados de alguns assovios e exclamações de surpresa. A imagem do temido czar do gelo, declarando publicamente seu amor por uma ex-cozinheira e sua filha, era no mínimo surpreendente para quem conhecia apenas sua persona corporativa. Enquanto o trio cortava simbolicamente a fita de inauguração, Júlia não conseguia conter seu entusiasmo. "Agora somos uma família de verdade, não é?", sussurrou ela, olhando de Cida para Ricardo. "Sempre fomos", respondeu ele, sentindo uma certeza profunda em suas palavras. "Só precisávamos nos reencontrar." Nos meses que se seguiram, o Instituto Culinário Horizonte superou todas as expectativas. Os jovens da primeira turma demonstravam um talento e dedicação que impressionavam até os chefes mais experientes, convidados para ministrar aulas especiais. A mídia acompanhava com interesse o desenvolvimento do projeto, destacando como um programa social genuíno estava transformando não apenas a vida dos alunos, mas a cultura de uma das maiores corporações do país. Ricardo, Cida e Júlia estabeleceram-se em uma casa espaçosa nos jardins, nem tão ostensiva quanto o antigo apartamento dele, nem tão modesta quanto o lar anterior delas. Um meio-termo que simbolizava perfeitamente a nova vida que construíam juntos, mesclando seus mundos tão distintos em uma harmonia surpreendente. As manhãs na nova casa começavam cedo, com o aroma de café fresco e o som de risadas na cozinha. Um contraste marcante com os despertares solitários e silenciosos que Ricardo conhecera por tanto tempo. As noites terminavam com jogos de tabuleiro, filmes em família ou, mais frequentemente, experimentos culinários liderados por Júlia, agora oficialmente a chefe da casa. No 6º mês de funcionamento do Instituto, organizaram um jantar especial preparado inteiramente pelos alunos para convidados selecionados, investidores, parceiros, familiares. Foi uma noite de celebração não apenas do sucesso do programa, mas da jornada extraordinária que os trouxera até ali. Enquanto observava o salão repleto de pessoas sorridentes, saboreando pratos preparados com técnica e coração, Ricardo sentiu um contentamento profundo que jamais experimentara em anos de conquistas corporativas. Cida se aproximou, envolvendo sua cintura com um abraço discreto. "Feliz?", perguntou ela, observando seu rosto contemplativo. "Mais do que jamais imaginei ser possível", respondeu ele com sinceridade. "Às vezes me pergunto o que teria acontecido se Júlia não tivesse aparecido naquele domingo com sua sacola de ingredientes." Cida sorriu. "O destino tem caminhos misteriosos. Talvez tivéssemos nos reencontrado de outra forma, em outro momento. Ou talvez eu tivesse continuado vivendo aquela meia-vida sem nunca descobrir o que estava perdendo." Naquele momento, Júlia se juntou a eles, radiante em seu uniforme de chefe mirim. "Vocês precisam provar o que a Bia fez. É uma sobremesa incrível com chocolate e frutas vermelhas." Enquanto seguiam a menina entusiasmada até a mesa de sobremesas, Ricardo refletia sobre como um simples prato de macarrão ao molho de tomate havia desencadeado uma transformação tão profunda em sua vida, como o sabor da comida preparada com amor abrira portas em seu coração que julgava permanentemente fechadas. Em um canto do salão, uma pequena exposição contava a história do Instituto. Entre as fotos e textos, destacava-se a imagem emoldurada que outrora ficara escondida na estante de Cida, o retrato de uma jovem cozinheira abraçando um menino sério de olhar triste. Ao lado, uma foto recente, o mesmo par
agora com décadas a mais, acompanhados por uma menina sorridente de cabelos cacheados. O passado e o presente finalmente reconciliados. A história que começara com perda e separação, agora reescrita com reencontro e plenitude. Enquanto a noite avançava, Ricardo observava com orgulho os jovens alunos explicando suas criações aos convidados. Muitos deles de origens tão humildes quanto a de Júlia, agora ganhando confiança e habilidades que transformariam seus futuros. A semente plantada por aquela menina corajosa crescera, tornando-se uma árvore que oferecia frutos para muito além de sua própria família. Em determinado momento, ele subiu ao pequeno palco improvisado para agradecer a presença de todos. Olhou para a plateia diversificada, executivos, chefes, alunos, familiares, e sentiu-se verdadeiramente pleno pela primeira vez em sua vida adulta. Há um ditado que diz que a verdadeira medida de um homem não está em momentos de conforto, mas nas escolhas que faz em momentos de desafio e controvérsia, começou ele. Por décadas medi meu valor pelos zeros em minha conta bancária e pelo poder que exercia. Hoje aprendi que a verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos, nos corações que aquecemos, nas oportunidades que criamos para os outros. Seus olhos encontraram os de Cida e Júlia na primeira fila, e a emoção quase o impediu de continuar. Há alguns meses, uma menina determinada me ensinou que o ingrediente mais importante em qualquer receita, seja um prato de comida ou a própria vida, é o amor. E essa lição tão simples e tão profunda transformou não apenas minha existência pessoal, mas a direção de toda uma empresa. Enquanto concluía seu discurso, Ricardo sentiu uma certeza absoluta. O império, que construíra ao longo de décadas, ainda era importante, ainda tinha valor. Mas seu verdadeiro legado, aquilo que realmente importaria quando seu tempo chegasse ao fim, estava ali, naquela sala, na família que reencontrara, nos jovens cujas vidas ajudava a transformar, na cultura de compaixão e generosidade que agora buscava espalhar, como um molho que se expande lentamente pelo prato, temperando tudo que toca com seu sabor.